Boa noite, estamos começando mais um Café com Bíblia. Hoje, quinta-feira, um dia muito gostoso. Aqui em Fortaleza, o clima está bem gostoso para estudarmos a palavra do Senhor. Nem muito quente, nem muito frio, mas eu espero que os cristãos estejam bem aquecidos com o poder da palavra de Deus, com o desejo de investigação, desejo de análise, desejo de compreender as Escrituras. Hoje estaremos ministrando no capítulo 11 do livro do Apocalipse. O tema é o templo, as duas testemunhas e a última trombeta. Queremos, pelo Espírito Santo, termos entendimento, sabedoria e que esta palavra hoje à noite possa encher o nosso coração de contentamento. Eu gostaria que você aí em sua casa, onde você estiver agora, no ônibus, vindo para casa, você possa se conectar com a palavra do Senhor. Deixe o Senhor Jesus Cristo falar ao teu coração através das Escrituras Sagradas. Vamos ler o texto hoje à noite, Apocalipse capítulo 11. Você terá uma experiência magnífica com o Criador de todas as coisas. Capítulo 11 do livro do Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações ou aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão, diz a palavra do Senhor. Se alegrarão por quê? Diz o texto que se alegrarão sobre eles, e se alegrarão mesmo, e mandarão presentes uns aos outros, júbilo e contentamento, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus
prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e também o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Esse texto, a despeito das suas controvérsias, tem muitas opiniões sobre esta palavra, sobre esta escritura. O capítulo 11, o Iod e o Aleph. Então, nós podemos aqui, através desse texto, evidenciar aos irmãos. Gostaria que a prática, as observações, a mensagem desse texto fosse direcionada ao conteúdo do seu coração, a fim de acrescentar à sua vida esperança, confiança em Deus, sabendo que de Deus as possibilidades de retomar a terra, de retomar a vida, a salvação pertence a Deus. E Deus deseja retomar a adoração, os povos. Deus fez uma aliança com o homem desde o princípio, de abençoá-lo com vida. Nós temos aqui a continuação, antes da última trombeta, da grande pausa para estudarmos o livrinho pequeno do capítulo 10. Bem no finalzinho do capítulo 10, é possível perceber que João tinha a missão de profetizar a muitos povos, nações, línguas e reis. E foi dado a João uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo, o Malahem, chegou e disse: levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram. Nós queremos, nesse momento, entender o que esta linguagem apocalíptica, o que estas figuras, o que esses símbolos de medir. Quero trazer para vocês aqui dois conceitos de medição. Quando nós estudamos a Torá e também estudamos o Tanar no Velho Testamento, os profetas, os salmos, geralmente as nações que são medidas em outros contextos também pesadas é para destruição, a fim de que o juízo de Deus, a grandeza de Deus se estabeleça sobre essas nações. Deus, quando julga as nações do Velho Testamento, julga por causa do abandono à adoração a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Entretanto, a noção de medição, de peso, tem um outro contexto, que é você medir para tomar posse, para colocar as suas estacas, para você dimensionar o agrimensor, aquele que vai dar à terra, à porção, toda a legitimidade de pertencimento. Isso aqui pertence a mim. Então, Deus, em nenhum momento aqui no texto, está permitindo Satanás se introduzir no templo. Mas, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz a palavra do Senhor: que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta
contra tudo que se chama Deus ou aqueles que o adoram. Diz o texto: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Então a palavra do Senhor, Paulo, direcionando uma orientação, deixa claro que o templo de Deus não é negociável. Satanás, ele não tem o direito de adentrar no espaço de adoração. Todas as vezes que ele o faz sem a permissão de Deus, violentando as leis de Deus, e é por isso que a punição do seu erro cabal, da sua decisão contra Deus, a partir desse momento, nós vamos perceber que ele vai anunciar através da última trombeta os seus aios, os seus julgamentos finais. Então eu quero trazer para vocês esta lembrança. Lembra-te e mede o templo, capítulo 11, versículo 1. O templo de Deus e o altar e os que nele adora, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. A João foi ordenado medir o templo. Eu quero lembrar aqui sobre os dois templos físicos que existiram na história dos filhos de Israel. O primeiro templo foi construído por Salomão. E este templo de Salomão, por orientação de Deus, se tornou o centro da adoração do povo de Deus. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor na invasão, quando levou o povo de Deus, os habitantes de Jerusalém, para o cativeiro por 70 anos. O segundo templo foi reconstruído por Neemias, Esdras, o governador Zorobabel. Josué era o sumo sacerdote naquele tempo. Este segundo templo, depois do cativeiro babilônico, foi completamente restaurado por Herodes o Grande. Era o templo que estava no tempo do Senhor Jesus, quando Jesus esteve aqui entre os homens. Esse templo ainda não estava completamente construído, mas os discípulos de Jesus, o próprio Senhor Jesus, se admiraram das construções. Mas Jesus declarou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, que não seja destruído. O segundo templo foi completamente destruído no ano 70, quando Vespasiano, o imperador romano, e o seu filho Tito, que era general da brigada da infantaria de ataque, na época, entraram em Jerusalém, destruíram o templo. Alguns historiadores acreditam que nem Tito e nem Vespasiano queria a destruição do templo, mas culminou com toda aquela rebelião, toda aquela revolta, aquela carnificina que aconteceu no ano 70. A nação de Israel foi espalhada para todas as nações, terras. Nunca mais se ouviu falar da nação de Israel, da possibilidade do templo. O templo físico ficou na história. Entretanto, em 1948, quando a nação de Israel retomou a sua terra depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, vem então nos últimos dias sendo anunciado por todo lugar, se fala muito sobre este templo, sobre a ocasião, até se constituir o chamado Ministério do Templo, lá em Jerusalém, para a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Outros acreditam que esse templo aqui, apresentado no capítulo 11,
se refere ao templo do céu. Mas nós vamos perceber que é o templo da terra. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 11 se referem ao templo que está aqui na terra. Porque no céu não tem gentios. No céu não há morte. E o texto fala claramente de invasão, de destruição. O último versículo, ou os últimos versículos 18 e 19 do capítulo 11, João vai ter a visão do templo que está no céu. O templo de Deus que está no céu. Então, irmãos, nós podemos ter esta compreensão. João, o Yohanan, recebeu aqui a palavra do Senhor. Chegou o anjo e disse: levanta-te, levanta-te e mede o templo de Deus. Vaionatem li kane domé, lekené. Vai e mede, pega uma vara, uma cana. O termo aqui no hebraico é cané, uma cana semelhante a uma vara de medição. E mede. E aí chega o anjo e diz: olha, faz isso, mede o templo de Deus, mede o altar e os que nele adoram. Mede o templo, mede o altar, símbolo da cruz, símbolo do sacrifício do Senhor Jesus, símbolo daquilo que agradou o coração de Deus e os que nele adoram. Irmãos, em nenhum momento da história bíblica, da teologia bíblica, nós encontramos Deus matando o seu próprio filho. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus se entregou voluntariamente. Ele não foi coagido. Ele não chegou à cruz por destinação de morte, por pulsão de morte, por desejo de morrer. Jesus se ofereceu para que os nossos pecados fossem expurgados, para que nós tivéssemos a salvação através da cruz. Por isso a nossa salvação é mérito único, exclusivamente do Senhor Jesus. Deus entregou o seu Filho por amor, voluntariamente. Na palavra do Senhor, Deus jamais permitiria Satanás, o inimigo de Deus, invadir, se apresentar no lugar santo de adoração. No Velho Testamento, o lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E nada de estranho, nem fogo estranho, nem objeto estranho, nada de estranho poderia entrar no lugar santo dos santos. E quando isso aconteceu, quem lá entrou impuro foi morto. Por isso, Deus aqui não está permitindo a Satanás. Diz o texto, a medição é apenas do lugar santo, daqueles que adoram, do altar e daqueles que adoram. Nesse momento, enquanto os santos da grande tribulação estiverem no trabalho da sua missão, da sua vocação, não vai haver nenhum tipo de massacre. Toda morte dentro da grande tribulação acontecerá por causa do testemunho do Senhor Jesus. Então, nós podemos observar claramente que Deus está dizendo aqui, através do seu mensageiro, todo o Apocalipse é uma proposta literária, é uma mensagem de promessa de Deus que entregou para o seu filho. O seu filho mandou esta mensagem através do seu mensageiro, o anjo. O anjo entregou a João e o João enviou para as igrejas.
Então a ordem continua a mesma: deixa o átrio que está fora do templo, não meças. A parte exterior do templo é onde podia se aproximar outras pessoas. Então esse não meças, porque foi dado às nações, aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Se você quiser ter uma compreensão maior desse texto, tanto dos 42 meses, como também 1260 dias, uma descrição aqui para o período em que as duas testemunhas estarão profetizando, missionando no tempo do fim. É só você ir lá para o livro do profeta Daniel e estude de forma analítica o capítulo 9, o capítulo 10, 11 até o capítulo 12, que você vai ter uma compreensão do que estamos aqui apresentando a você. Em uma outra ocasião oportuna, eu haverei de estudar com vocês todo o livro de Daniel, especialmente fazendo uma ligação com os textos do Apocalipse. Deixa o átrio exterior, não meças, porque eu vou permitir, agora Deus permite, que Jerusalém, o que foi anunciado pelo Senhor Jesus no capítulo 24 e também anunciado no capítulo 21 de Lucas, o Senhor falou ali daquele dia das mulheres grávidas, daqueles que estarão no telhado, não desça para pegar alguma coisa, fujam para os montes. Vai ser um tempo de aflição, um tempo de sofrimento, o tempo de angústia para a nação de Israel, porque a cidade de Jerusalém será pisada, diz o texto, será ameaçada e calcarão os pés. Para que a invasão aconteça, é necessário haver muita revolta. Nunca se falou tanto, nunca se fez tantos comentários como a Rússia, China, os países árabes, o Estado Islâmico, tantos países hoje se manifestam aqui na América Latina. Quantos países são oposição, fazem oposição aberta tanto à criação do Estado de Israel como os propósitos dos governantes do Estado de Israel. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém. Meus queridos irmãos, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E aí, nós temos aqui uma pequena pausa, vamos chamar de um ponto para continuar o próximo assunto, porque o primeiro assunto é a medição do tempo. Agora, nós vamos perceber que o segundo assunto é o massacre. Vai haver um massacre de todas as famílias. A cidade de Jerusalém será tomada, diz o texto claramente, por isso deixa de fora o átrio exterior. As nações pisarão a cidade santa. A continuação fala das duas testemunhas. E quem são as duas testemunhas? E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. A grande pergunta que se faz é: quando essas duas testemunhas, quem são essas duas testemunhas, quando é que elas terão esta missão, esse ministério no final dos tempos? Nós temos em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, o profeta anunciou que nos últimos dias Deus enviaria o profeta Elias. Elias
é descrito como o profeta que viria, que reviveria ou então desceria do céu, porque se ele não morreu, se ele foi trasladado, estaria entre os homens para profetizar. O texto vai dizer quem são essas testemunhas: e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Oliveira fala de unção. São as testemunhas ungidas por Deus. No Velho Testamento, nós temos várias testemunhas que foram ungidas por Deus. Olha como é interessante observar aqui na palavra do Senhor. Porque o texto diz: Shinei Hazeitim, Ushentim Ha-Minorote. Ou seja, o Hazeitim aqui em Israel não se chama a planta pelo nome da planta, mas sim pelo fruto. Então, Hazeitim é a azeitona, fruto da oliveira, de onde se extrai o azeite para ser queimado na menorote, na lâmpada, no castiçal. Portanto, diz a palavra do Senhor que estes profetizarão, as 2 testemunhas. Alguns acreditam que o texto está se referindo a Zorobabel, que era governador na época, e também a Josué, que era o sumo sacerdote. Mas não, eles já estão mortos. Não podem ser eles, nem tampouco pode ser outras testemunhas. Porque lá no Velho Testamento, quando a profecia, uma outra palavra foi dada através do profeta Zacarias, nós percebemos lá apenas um castiçal, um menorote. Aqui não, são 2 oliveiras e são 2 menorotes. Diz claramente o texto. E eles têm uma missão. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E ainda a palavra vai descrevendo: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Aquilo que já aconteceu através do ministério de Elias, Eliorum no Velho Testamento, Eliorum o profeta Elias no Velho Testamento. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja assim, morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder também sobre as águas. De que forma? Para convertê-las em sangue. O texto deixa bem claro a identidade desses 2 profetas, desses 2 mensageiros, das 2 testemunhas. Com certeza se trata de Elias, já anunciado, e de Moisés. Uma outra corrente diz, não, se refere a Torá e se refere também aos profetas, se refere às testemunhas, é a lei e os profetas. Na verdade, o texto está falando de pessoas, porque serão mortas. A lei de Deus, a palavra, as escrituras, o Taná, nunca morreu e jamais pode morrer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é um testemunho para toda a eternidade. Mas podemos levar em conta as escrituras. Na transfiguração, os discípulos identificaram os 2 varões, os 2 homens, os 2 seres, aparência de homem, eram homens mesmo, um de um lado, outro do outro. Aquele que estava com um cinto, identificaram como Elias, e o outro com, é só verificar, com a tábua da lei de Deus, Moisés. Então, na palavra, nos evangelhos, está descrito que era Moisés e Elias. Moisés é o grande líder
do Velho Testamento, líder e profeta. Elias, o grande profeta, num período de escassez, num período de desobediência, em que os reis de Israel se revoltaram completamente contra Deus, foi Elias que se manteve puro, Elias que se manteve diante do testemunho de Deus inalterado, com força para servir a Deus. A fraqueza emocional de Elias, as dificuldades de Elias foram superados porque Deus esteve com ele e continua com ele. A palavra do Senhor diz que Elias foi tomado e que Deus sepultou o corpo de Moisés. Moisés também foi tomado, nunca houve nenhuma manifestação do sepultamento de Moisés. Particularmente, eu creio que o texto aqui se refere tanto a Elias como Moisés, no final dos tempos, no período que nós chamamos de sofrimento, no período de tribulação, anunciado por Daniel, anunciado também pelo Senhor Jesus para o final dos tempos. Dificilmente esse texto está relacionado ao ano 70 da era cristã. Dificilmente. Esse texto se refere como o conteúdo da mensagem na sua totalidade no capítulo 11 e dos outros capítulos, os capítulos anteriores, e o capítulo 11, desde o capítulo 6, se refere ao tempo do fim. Outros acreditam que é Elias e o Enoque antes do dilúvio, porque também não morreu. Mas veja bem, o texto não dá para o entendimento, a compreensão de que essas testemunhas devem vir porque não passaram pela morte. De forma alguma. Não é isso que a Bíblia está querendo ensinar. A Bíblia está querendo ensinar que essas testemunhas, elas têm ligação com a aliança que Deus fez com a nação de Israel no Velho Testamento. A relação que Deus tem com a igreja hoje é que ele vai reinar com a sua igreja sobre as nações da terra, inclusive as nações que vão ser salvas na grande tribulação. Nem todos morrerão para a eternidade na grande tribulação. Por isso que o texto está falando aqui, no primeiro momento, de preservação da vida das testemunhas, da vida daqueles que adoram sinceramente, daqueles que não se dobrarem a Satanás, ao inimigo, ao impostor, estes que não aceitarem a marca da besta, estes que não se curvarem diante do desejo, da manifestação, sobretudo da forma como o diabo tem arquitetado, planejado os seus últimos dias aqui na terra, de governância, de corrupção, de falsa paz, de solução para os problemas da humanidade. Satanás haverá de enganar até a nação de Israel, os próprios escolhidos. Mas Deus está aqui declarando, é por isso que no capítulo 7 ele selou 144 mil, que vamos retomar no capítulo 14. Então a palavra do Senhor está dizendo que se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Não é que eles vão cuspir fogo, não, mas a palavra de poder, eles vão poder com autoridade ordenar que fogo caia do céu para destruir os seus inimigos. Eu me lembro dos discípulos de Jesus. Num certo momento, Jesus não foi bem aceito em um determinado lugar e disse: Senhor, manda fogo do céu. Jesus, olha, não é assim. Também Jesus falou para Pedro guardar a espada, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Esta foi a maneira, a missão do Senhor Jesus diante da cruz, diante do sofrimento, diante da salvação. Mas o final dos tempos é um tempo de Deus, do lagar de Deus, de juízo, os tempos finais. E aí essas testemunhas
poderão agir assim. Estes têm poder, versículo 6, para fechar o céu, como Elias já fez, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Fez assim Moisés lá no Egito, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, Deus não permitiu que fossem medidos. O território da vida dessas testemunhas não pertence a Satanás até que eles terminaram o seu testemunho, no período de 3 anos e meio. Diz o texto: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, do poço do abismo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E os seus corpos jazerão mortos na praça da grande cidade, Jerusalém, cidade de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então nós temos aqui uma ligação com a espiritualidade, comportamento espiritual desta nação. Hoje, a maioria da nação vive afastada de Deus. Vai ser assim no período da grande tribulação. Muitos se afastarão de Deus, a maioria se afastará de Deus. A cidade que espiritualmente se chama Sodoma, por causa dos pecados da antiga cidade de Sodoma e da outra cidade de Gomorra, mas como Sodoma e Egito, a idolatria do Egito, os pecados do Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado no Gólgota, em Jerusalém. E os homens de vários povos. Então o texto não se refere ao céu. O acontecimento aqui se dá na terra, porque a palavra do Senhor diz que os homens de vários povos, de várias etnias, de várias tribos, de várias línguas, de várias nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulturas. Na verdade, eles não serão enterrados. Jesus ficou isso, 3 dias e um pouquinho na sepultura. Então, a semelhança do Senhor Jesus, só que Jesus foi sepultado. Eles não serão sepultados, eles serão mortos. E os que habitam na terra, eretes, se alegrarão, vão se regozijar-se, vão trocar presentes, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, com a mensagem de transformação, com a mensagem de libertação, de mudança de vida. Eles serão profetas e terão a missão que teve João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus como Salvador. Eles farão aqui um trabalho como precursor do reino de Cristo. Portanto, eles vão estar anunciando e as pessoas vão se sentir atormentadas por causa do techuvá, tá? Exigência. O techuvá é uma mensagem de arrependimento. Terão que se arrepender, se voltar para o Senhor Jesus. Já não aguentarão. Irmãos, eu sinto isso hoje. Tanto falar sobre a necessidade de voltarmos para o Senhor Jesus, a pandemia, o nosso sofrimento, as dificuldades, é uma maneira de Deus agir em nossa vida para que nós possamos retomar a fé, a vida cristã. Então a palavra do Senhor diz que mesmo assim não se arrependeram. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, em quem? Nas testemunhas, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, e lhes dizia: sobe para cá, para as testemunhas. A voz foi direcionada, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. No terremoto foram mortos mais de 7.000 homens,
e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Foi necessário para um grupo reduzido ver esses acontecimentos para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês lembram quando Jesus fazia os milagres, quando os milagres aconteciam aí, multidões cercavam ao Senhor Jesus? Na hora da crucificação, aqueles que receberam os milagres, muitos deles, a maioria deles que viram os milagres de Jesus, também o crucificaram. Diz o texto que este acontecimento ficaram atemorizados e deram glória a Deus. Alguns se converteram, outros não. A partir desse momento, o versículo 14 vai fazer o último anúncio, que eu quero chamar aqui o anúncio de a mensagem da última trombeta. E o que é a mensagem da última trombeta? Diz o versículo 14, é passado o segundo ai. O que é o segundo ai? O segundo ai foi o tocar das 6 trombetas. O primeiro ai foram os 6 primeiros selos. O último selo, o 7º selo, anunciou o tocar da sétima, das 6 trombetas, das 7 trombetas. Então, as 6 trombetas, segundo ai. O terceiro ai é a última trombeta e as bacias da ira de Deus, os cálices da ira de Deus, que vão ser anunciados agora. E passado o segundo ai, e eis, no hebraico é oi mesmo que está aqui, e eis que o terceiro oi, ou o terceiro ai, cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, o seu chofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. A mensagem do Apocalipse, a mensagem de vingança do Senhor, do juízo do Senhor, agora já começam a se alegrar os céus. A luz já começa a brilhar, apesar de termos ainda as 7 últimas taças que vamos estudar no capítulo 15 e no capítulo 16, mas aqui o céu já está glorificando os reinos do mundo, não somente o reino de Jerusalém, a terra de Israel, mas os reinos do mundo se tornarão de Deus, Elohim, e do seu Cristo, o Messias. Então a palavra de Deus diz claramente: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Adonai, Elohim, e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E quem é que vai dar glória a Deus? Os 24 anciãos. Os representantes dos salvos da velha aliança, da antiga aliança, e os representantes dos salvos da nova aliança, que é a igreja do Senhor Jesus. Deram glória, porque o Senhor agora está diante da grande vitória. Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Outra versão fala do Senhor Tsavaote, o Adonai, Senhor dos exércitos. Mas também aqui temos o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que és, que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E aí o que acontece? Diz o texto: iraram-se as nações e veio a tua ira. E nós temos, para finalizar este capítulo, 3 tempos. Diz a palavra do Senhor: iraram-se as nações e veio a tua ira, a ira de Deus, e o tempo dos mortos. A ressurreição, no final da grande tribulação, os mortos vão reviver, mas nós temos aqui uma ressurreição que não se refere necessariamente à ressurreição da igreja no tempo do arrebatamento. Nós vamos estudar detalhadamente no capítulo 20 sobre este reviver. Quem são estes? Que vieram da grande tribulação. Então a palavra do Senhor diz que agora chegou o tempo dos mortos para que sejam julgados. Um outro tempo, o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos salvos,
e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o último tempo, 3 tempos, e o tempo de destruíres os que destrói a terra. Eretes, a terra. Então, os destruidores da terra, da natureza, por causa do seu pecado. É impressionante, irmãos. Nós podemos perceber nesse período de quarentena que a terra descansou um pouquinho da mão do homem. Quase pouco mais de 3 meses, quase 4 meses. Como a natureza se restabeleceu, os rios, as fontes. Hoje eu tive a oportunidade de sair um pouco e perceber o verde, como a terra está bonita, cheia de flores. Isso é interessante. Mas a palavra do Senhor Deus diz claramente que ele vai destruir os que destroem a terra por causa da sua ganância, por causa do seu ateísmo, por causa da falta de temor a Deus. E aí, o versículo 19 diz: abriu-se no céu. Agora não é mais o templo da terra. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Agora abriu-se o céu, o templo de Deus, de Elohim, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraivada, o poder da presença do Senhor. Eu quero concluir aqui, deixar esta palavra, porque nós vamos estudar agora, no próximo Café com Bíblia, nós vamos estudar o capítulo 14 e o capítulo 15. E por que, pastor? O capítulo 14 e o capítulo 15? É porque nós já estudamos, vocês já têm aí, podem acessar o YouTube da ICR Dunas, é só lá, ICR Dunas, e vocês vão ter lá o estudo sobre o capítulo 12, o capítulo 13, também já temos o estudo sobre o capítulo 17, o capítulo 21 e parte do capítulo 22. Então, no próximo Café com Bíblia, nós vamos estudar o capítulo 14, que é uma retomada, uma explicação em detalhes sobre os 144 mil já anunciados no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Eu espero que você esteja atento, que você seja um seguidor das Escrituras, que você tenha apetite, desejo por estas informações. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar aí no site da igreja, vá no Facebook, mande a sua pergunta, a sua dúvida, e nós vamos tentar pessoalmente lhe ajudar no que nós chamamos aqui de pós-café. Deus te abençoe muitíssimo. Um forte abraço, um beijo no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com você hoje até que o reino de Cristo se estabeleça aqui na terra. Deus te abençoe. Graça e paz. Amém.